A todos. Quarta-feira é a noite da oração em nossa igreja. Hoje é o dia da oração. Todas as quartas-feiras nossa igreja se reúne para dedicarmos um momento de oração. Durante a semana e a gente vem enfrentando as nossas lutas, recebendo as nossas bênçãos. E na quarta-feira a gente para buscar o poder de Deus através da oração. Na verdade, a oração é a chave nas mãos da fé, que abre os celeiros do céu, onde estão armazenados todos os recursos que nós necessitamos. Então quero convidar você, nesta noite, diferente de todas as outras noites, a dobrar os joelhos para nós orarmos a nossa oração hoje, intercessória por alguém que a gente tanto ama. Dobra seus joelhos. Nosso grande Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo privilégio que temos de pararmos no meio desta semana para te buscarmos em espírito e verdade, na certeza de que Tu estás ao nosso lado, Senhor. Dobramos nossos joelhos diante de Ti, Senhor Deus, porque nós temos a certeza plena de que Tu pode ouvir a nossa voz e, a despeito dos nossos pecados, atender o clamor de cada coração que entrou nesta igreja buscando o poder dos altos céus. Portanto, Pai, abraça-nos em Teus braços sagrados de amor. Transforma a nossa vida, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, e atende, Senhor, o desejo que temos em nosso coração, que é o de receber uma bênção do céu. Abre o céu, Senhor Deus, e derrama sobre nós a bênção que tanto precisamos. Nesta noite, nós viemos para entregar o nosso coração a Ti, mas também estamos aqui para vermos pessoas entregando o coração a Ti, Senhor. Que ao abrirmos os nossos olhos dessa oração e contemplarmos a cena que vamos contemplar, possamos renovar a nossa vida contigo, na certeza, Senhor Deus, de que o Teu Espírito Santo está entre nós nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta noite, no tanque batismal está o pastor Francisco com o Silvio. O Silvio veio entregar o coração a Jesus nessa noite através do batismo. Parabéns, Silvio. Eu sei dos seus desafios porque o irmão Elandier me contou. E eu sei que a sua esposa desejava poder estar aí também. Ela não pode ainda estar aí no tanque batismal porque ela tem um detalhe para resolver, a questão do sábado. Mas eu vou chamá-la para vir aqui pertinho para assistir o seu batismo. Onde está a esposa do Silvio? Vem cá. Vem com ela, Elandier. Traga ela. Sabe qual é o desejo dela? O desejo dela é ser batizada também. Ela está vendo um detalhe em relação à guarda do sábado. Mas ela está aqui para motivar o seu esposo, que tomou a decisão para ser batizado. Silvio, essa é a maior decisão na vida de um ser humano. Hoje é o grande dia na sua vida, e na sua casa alguém está abrindo o caminho para que Jesus possa entrar. E agora lutar, batalhar para que logo a sua esposa possa estar aí no tanque batismal também. Eu quero te fazer 3 perguntas. Silvio, você crê em Deus o Pai, no Filho e no Espírito Santo? Você crê que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, que nela tem os 10 mandamentos, que o sábado é o dia do Senhor e você quer ordenar a sua vida pela palavra de Deus? Nessa noite, em testemunho público da sua fé, você deseja ser batizado no batismo de Jesus Cristo? Fazer parte da igreja adventista do 7º dia? Esse é o desejo do seu coração? Por isso, segundo a ordem do Mestre, o desejo do seu coração, para a remissão dos teus pecados e uma nova vida com Jesus Cristo, em testemunho público da sua fé, pastor Francisco, que é ministro do Santo Evangelho, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Silvio, parabéns pela sua decisão, que Deus abençoe você, que logo a sua esposa possa estar também no tanque batismal com você, servindo ao Deus do céu. Que Deus abençoe. Incentive e ajude o seu esposo para que ele mantenha-se firme.
Louvado seja Deus. Hoje quero estudar com você um tema do Apocalipse muito especial. Ontem, lembram-se? Ontem vimos... Obrigado. Ontem vimos um tema maravilhoso, não é mesmo? Deus tem um plano de salvação a cada um de nós. E Jesus Cristo está no santuário celestial para quê? Para interceder por nós. Ele é o nosso advogado, estão lembrados? É Ele quem está no céu intercedendo por cada um de nós. Mas nessa noite quero apresentar a você, e eu prometi a você, quero apresentar a você o selo de Deus no livro do Apocalipse. O selo de Deus. E amanhã vou apresentar o selo da besta, a marca da besta. Amanhã vou apresentar uns fatos históricos interessantíssimos. Se o selo de Deus hoje marcar a sua vida, se algo de especial sobre o selo de Deus marcar a sua vida, deixa eu lhe dizer, convide alguém para vir amanhã estudar o tema mais urgente do livro do Apocalipse, a marca da besta. É fantástico. Eu quero ler alguns temas aqui maravilhosos da história e o comprometimento que nós precisamos ter com o selo de Deus e não recebermos a marca da besta. Mas venha comigo, vamos juntos à Bíblia Sagrada, capítulo 7 do livro do Apocalipse. O tema de hoje se encontra em Apocalipse capítulo 7. Quero desafiar você para o sábado de manhã. Sábado de manhã vamos ter um grande batismo, uma grande festa batismal. Mas na sexta-feira à noite, escute, na sexta-feira à noite eu vou estudar um tema, e o tema é: por que existem tantas religiões? Por que 37 mil religiões no mundo de hoje? As mais variadas, por exemplo, você já viu alguns nomes assim do tipo a Igreja do Cuspo de Jesus Cristo? Não? E aquela que tem o nome assim, a Igreja de Deus que toca o pau no diabo? É? E aquela do tipo, a Igreja da Querência Divina que galopa para a estância celestial? Essa é lá do Rio Grande do Sul, hein? Cada noite você vai aprender um tema, mas na sexta-feira à noite, cada noite eu apresento aqui uma palestra para você com mais ou menos 46 a 60 slides. Mas a palestra de sexta-feira à noite tem 170 slides. Pastor, então vai levar umas 4 horas? Mais ou menos. Só que eu vou começar sexta e vou terminar sábado de manhã, tá bom? No sábado de manhã vamos ter um grande batismo, um lindo batismo. Muitas pessoas serão batizadas. E eu vou começar então a palestra na sexta. Eu não vou terminá-la na sexta. E vou continuar no sábado. E vou apresentar a você um tema fantástico. Por que existem tantas religiões? Teria Deus uma igreja sobre a face da terra? Sexta-noite começamos ela então. Vamos lá, Apocalipse capítulo 7, verso 2 em diante, diz assim: vi outro anjo subir do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvores, até selarmos nas testas os servos de quem? De Deus. O tema de hoje está baseado em Apocalipse capítulo 7, verso 2 e verso 3. Até selarmos os servos de Deus. O profeta agora tem uma visão. Ele vê um anjo diante do nascente do sol. E esse anjo então ouve uma voz desse anjo dizendo assim: não danifique a terra nem o mar, até que os servos de Deus sejam selados. Teria porventura Deus um selo? O livro do Apocalipse fala de 7 selos. Os 7 selos do livro do Apocalipse, que estudei com vocês, alguns detalhes, estão lembrados no domingo à noite? Cada selo do livro do Apocalipse é um período da história da humanidade, lembram-se? Vamos recapitular algum detalhe rapidamente? Primeiro selo, um cavaleiro, de que cor era o cavalo? Branco. Olha, vocês não esqueceram? Deixa eu recapitular rapidamente. Primeiro selo, o cavaleiro montado no cavalo de cor branca, período da história da humanidade, do ano 30 ao ano 100. Segundo selo, um cavaleiro montado no cavalo de que cor? Vermelho. Olha, vocês estão lembrados, hein? Vermelho, período que vai do ano 100 ao ano 313. Terceiro selo, um cavaleiro montado no cavalo de que cor? Preto, período que vai do ano 313 a 538. Quarto selo, um cavaleiro montado num cavalo de que cor? Amarelo, símbolo da morte. Período que vai do ano 538 até 1517, quando Martinho Lutero prega as 95 teses na frente de uma igreja, dizendo assim: se eu quero perdão para os meus pecados, eu preciso buscar em Jesus, não tenho que pagar promessas.
E aí vem o quinto selo, vocês estão lembrados? E no quinto selo, o cavalo é de que cor? Ah, não tem cavalo, viu, pastor? Aprenderam bem. Não tem cavalo. Agora é um clamor para que haja um renascer da palavra de Deus que tinha sido jogada onde? Na lata do lixo, lembram-se? Surgem algumas pessoas para fazer algumas reformas espirituais. Lembram-se que eu falei de John Wesley, que fala de santidade? Santo não é estar pendurado nas paredes, mas sim se aproximar de Jesus Cristo. Surge Johann Grebel, que diz: batismo deve ser por imersão. Surge Gutenberg, que constrói uma máquina. Que máquina ele faz? Lembram-se? Impressora. E o primeiro livro a ser impresso, a Bíblia Sagrada. E esse período vai do ano de 1517 até o ano de 1750. Esqueceram? 1755. E o que aconteceu em Lisboa? O quê? Um grande terremoto. Ora, e quando acontece o grande terremoto, é aberto o sexto selo, estão lembrados? As estrelas caem lá nos Estados Unidos, lembram-se? Massachusetts, o sol escurece, estão lembrados de todos esses detalhes? E então agora é aberto o sexto selo. Agora vem aqui com o pastor, pensa comigo. O sexto selo foi aberto em 1755. Que período da história da humanidade nós estamos vivendo? O sexto selo. Quando abrir o sétimo selo, o que vai acontecer? Ah, não, está muito fraco. Quando abrir o sétimo selo, o que vai acontecer? Muito fraco, tem gente que não ouviu lá atrás. Quando abrir o sétimo selo, o que vai acontecer? A volta de Jesus. Agora pensa com o pastor, da abertura do sexto selo até a volta de Jesus. Nesse período, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai selar os seus servos. A Bíblia fala dos 7 selos como período da história da humanidade, mas registra que é nesse período que ele vai selar os seus salvos. O selamento, o selo de Deus. Então venha comigo, vamos juntos. O selo de Deus vai ser colocado, ou tem sido colocado na vida dos filhos de Deus, nesse período, o que vivemos agora. Ora, o sexto selo do Apocalipse então mostra quando começa o tempo do fim. O sétimo selo descreve o silêncio no céu, quando Jesus vem nos buscar. Mas no capítulo 7 que eu li para vocês, é um parênteses que acontece entre a abertura do sexto selo e o sétimo selo. E é nesse parêntese que Jesus, antes de voltar, vai selar os seus servos. Estamos vivendo o período em que Deus quer selar os seus servos. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem são os servos de Deus? Pastor Francisco, você vem aqui e o povo não fala. Se você fica escondido lá atrás ouvindo meu sermão, não, fique aqui. Eles falam mais. Eles podem falar, pastor? Quem são os servos de Deus? Você. Ora, você é o servo, e Deus quer colocar o selo em quem? Em você. Então vamos pensar juntos. Seria que a terra poderia ser destruída por uma grande guerra? Será que a terra vai ser destruída por uma grande guerra? Pastor, poder há. E poderia, porque existe uma infinidade de armamentos, tanto químicos quanto nucleares, que poderiam destruir o nosso planeta em frações de segundo. Mas a Bíblia nos garante que a terra não vai ser destruída. Por que não? Venha comigo. O que é que o Apocalipse, no capítulo 7, está dizendo, quando os anjos estão segurando 4 ângulos da terra, os ventos, nos 4 cantos da terra? Apocalipse capítulo 7, verso 2, o artista errou ali, por favor. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore. Ora, o profeta vê agora, e na sua visão ele diz assim: o vento não pode soprar sobre árvore, sobre terra. O que seria vento no livro do Apocalipse? O que são esses ventos? Para entendermos o livro do Apocalipse, nós precisamos ir por toda a Bíblia. Sabe o que eu estou encantado, pastor Francisco? Há muitos amigos evangélicos que estão vindo assistir. Que bom que você está aqui, interessado na Bíblia Sagrada, em descobrir a verdade de Deus. Há muitos amigos católicos que estão aqui, interessados na palavra de Deus, descobrindo a verdade de Deus. Há muitos amigos adventistas do 7º dia que vêm também, para descobrir um pouco mais e crescer um pouco mais também. Sabe? E conhecereis a verdade vos...
Então vamos à verdade. Para entendermos o livro do Apocalipse, nós precisamos de toda a verdade, porque toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. E ela é útil para quê? Para nos ensinar na justiça e na salvação. Ora, quando eu leio ventos no livro do Apocalipse, como é que eu vou entender o que é vento no livro do Apocalipse? A menos que eu passeie por toda a Bíblia e busque conhecer os símbolos do livro do Apocalipse. A verdade é que o livro do Apocalipse traz um audiovisual dos acontecimentos finais da história da humanidade. Ora, o anjo diz que tem 4 anjos segurando os ventos nos 4 cantos da terra. O que seriam ventos? O profeta Jeremias, no capítulo 49, ele descreve perfeitamente a simbologia desse vento. Quando ele fala de uma batalha que houve em Elão, e ele diz assim: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e espalharei na direção de todos os ventos, e não haverá no país aonde não venham fugitivos de Elão. Farei tremer Elão diante dos seus inimigos, diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles mal, brasume da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada, até que venham Ora, o profeta Jeremias diz assim: vou trazer vento dos 4 ângulos da terra. E aí ele começa a descrever uma grande batalha entre os elamitas, entre o povo de Elão. Então, baseado no texto bíblico, de onde o profeta João tira o texto, ele tira de Jeremias capítulo 49, e quando ele fala de vento, ele está falando de guerras, batalhas. O que é que os anjos estão segurando então? Quando a Bíblia diz que eles estão segurando ventos, eles estão segurando uma grande batalha, uma grande destruição. Ora, mas até quando essa destruição, essa guerra infernal vai ser sustentada e segurada? Até quando? Apocalipse capítulo 7, verso 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra, ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvore, até selarmos os servos de quem? Ora, até quando essa batalha infernal vai estar sendo segura? Até que os servos de Deus sejam o quê? Selados. Até que eles sejam selados. Peraí, pastor, mas Deus tem um selo? Qual é? Onde está? Vamos tentar descobrir algumas coisas em relação ao selo de Deus. Onde está e qual é o selo de Deus? Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Deus quer colocar o seu selo no coração dos seus discípulos. A expressão coração aqui é uma expressão tirada de Hipócrates, o pai da medicina. Hipócrates, o pai da medicina, dizia que todos os nossos sentimentos e a nossa moral estavam no coração, usando o símbolo do coração como se fosse a fonte de todos os sentimentos e todas as decisões morais. A verdade é que a ciência descobriu que todos os sentimentos e as decisões morais estão onde? Aqui, na consciência. Mas o pai da medicina então usava a expressão coração. E quando a gente fala das coisas do coração, nós estamos falando, na verdade, das coisas da nossa o quê? Consciência, porque coração não sente nada. A propósito, quando o seu coração sentir alguma coisa, corra para o médico, porque é um infarto. Coração não sente nada. Você sente o seu coração? Não. Quando sentir alguma dor, preste atenção. Coração não tem, na verdade, sentimento nenhum. Ele tem uma outra funcionalidade, mas o coração é o símbolo dos sentimentos. Lembra quando você começou a namorar com a sua garota e você escreveu para ela uma carta e desenhou um coração e ainda flechou o coração? No tempo de escola, lembra? Preenchia o caderno do amigo, né? Com aquelas perguntas. Quem não preencheu aquelas perguntas do caderno na escola, né? Você gosta disso, daquilo, né? E aí você desenhava um coração, por quê? Por causa das suas emoções. Coração, símbolo das emoções. Ora, quando o texto diz assim: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos, é que a lei de Deus precisaria estar onde? Na consciência dos seus servos, dos seus discípulos. Ora, sabemos que temos conhecido isso, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso e nele não está o quê? A verdade. Quantos gostam de mentira? Ninguém levantou a mão. Ora, aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos é o quê? Mentiroso. Você é evangélico, católico, adventista,
Você, na verdade, veio à igreja nesta noite para estudar a palavra de Deus. Então pense um pouquinho. Onde você tem buscado a palavra de Deus, os mandamentos têm sido guardados? A pregação que você tem ouvido te ensina a guardar os 10 mandamentos ou te desvia para um outro mandamento diferente do que Deus pede para você? Ora, o verdadeiro conhecedor da palavra de Deus guarda os mandamentos de Deus. Mas pastor, como é o selo de Deus? Vamos pensar juntos aqui. Todo selo precisa ter 3 características. 3. Primeiro, nome e autoridade a quem ele pertence. Segundo, cargo que ele ocupa. Terceiro, a jurisdição onde ele exerce a sua autoridade. Como é isso, pastor? Vamos pensar num selo do Correio Brasileiro. Você precisa enviar uma carta, uma encomenda. Então você vai ao correio, você paga uma taxa, e então você sela a sua encomenda e ela viaja. O selo do Correio Brasileiro. O nome do selo, Correio Brasileiro. Qual é o cargo que o Correio Brasileiro ocupa? Um cargo de transportar cartas e encomendas. Em que jurisdição? No Brasil. Mas pastor, e se eu for ao Correio do Brasil para mandar uma carta para os Estados Unidos, aí eu vou ter que usar um selo que tem outra jurisdição, um selo internacional. Todo selo precisa ter essas características. Por exemplo, em nosso país, o maior frigorífico do mundo, o maior de todos do mundo está em nosso país. E quando você vai ao supermercado, você compra uma carne, por exemplo, se você compra ali, e ela tem um selo desse frigorífico. E esse selo desse frigorífico é para essa carne ser vendida em nosso país. Tem uma jurisdição esse selo. Mas esse é o maior do mundo, então quando ele exporta, ele manda com um selo diferente, com outra sigla de 3 letras apenas. E é tão famoso que até cantores brasileiros disseram assim: eu voltei, né? Não comia carne, voltou a comer. E outros fazem a propaganda todo dia, chega à tua casa. Mas o selo identifica, aquele selo identifica o cargo, o nome. Que nome? O nome do frigorífico, a autoridade. E o cargo? Produzir alguma coisa com uma determinada qualidade, pelo menos é propagado isso. E a jurisdição daquele selo, para ser vendido aqui no Brasil. Porque quando exporta, usa outro selo. Selo tem que ter 3 características. Eu te falei que Deus tem um selo para colocar na vida de cada um de nós. Agora, deixa eu lhe mostrar o selo de Deus. Onde é que está o selo de Deus? O selo de Deus está no capítulo 20 do livro de Êxodo. Capítulo 20. Quando Deus fala do sábado. Ora, que 3 características precisa ter um selo? Nome, autoridade e jurisdição. Então venha comigo ao selo de Deus. Vou lhe mostrar o selo de Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Espera aí, pastor, me prova que as 3 características do selo de Deus está no mandamento do sábado. É isso que eu quero te provar nessa noite. Sabe por quê? Porque talvez, como um evangélico, você aprendeu que o selo de Deus é o dom de línguas. De que alguém verdadeiramente está com Deus quando ele tem o dom de línguas. Não existe nenhuma evidência de que o dom de línguas é o selo de Deus para o crente. Se você for a 1 Coríntios capítulo 14, você descobrirá que o dom de língua é um sinal para descrente, não para crente. É o sinal para o descrente. Como assim, pastor? Ora, o primeiro episódio mencionado na Bíblia sobre a questão de dom de línguas está em Atos capítulo 2, quando os discípulos receberam o dom. Eles estavam ali diante de uma multidão de pelo menos 13 países, partos, medos, elamitas, da Capadócia, da Mesopotâmia, da Arábia, e eles tinham vindo do Cirene, de 13 regiões diferentes, para uma festa em Jerusalém, momento oportuno em que o evangelho poderia ser pregado, mas como os discípulos pregariam a eles se não falavam a língua dessas nações? Foi nessa circunstância que o Espírito Santo capacita os discípulos para que eles possam traduzir o sermão que Pedro estava pregando, sem nunca tê-lo estudado a língua, sem nunca ter estudado a língua.
Nessa circunstância, o Espírito Santo capacita essas pessoas, os apóstolos, e os próprios ouvintes diziam assim: como, pois, ouvimos as maravilhas de Deus na nossa própria língua materna? Portanto, a palavra usada ali é língua materna, não era simplesmente um balbuciar e todo mundo gritar junto, era um momento oportuno. Ora, precisaria hoje dentro desta igreja falar em língua? Ou todo mundo entende português? Por exemplo, se eu começasse a falar com você assim, ó, Pater remon rontois oranóis agesteto, e o que você ia dizer de mim? Não estou entendendo nada, pastor. Só o pastor Francisco ia saber traduzir. Mas é porque ele tem o dom, pastor. Não, é porque ele estudou grego na faculdade. Eu falei para você assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas falei em grego. E adiantou alguma coisa para vocês? Agora, se eu falar em português, vocês entendem? Que necessidade teria línguas hoje? Aqui, nenhuma. Sabe, o dom de língua é um sinal para o descrente. Por que aquele dom era um sinal para o descrente? Porque as pessoas que tinham vindo à festa de Jerusalém ficaram impressionadas. Como é que nós ouvimos falar as coisas de Deus na língua materna por essas pessoas que nunca estudaram? Isso era um sinal para eles dizer o quê? O Espírito Santo estava ali. Mas hoje é uma fantasia criada na mente das pessoas, atingindo o tálamo no cérebro das pessoas, fazendo com que entrem em êxtase pentecostal. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, diz assim: tudo seja feito com ordem e com decência. Se houver alguém com língua, e aqui é língua de nação, e não glossolalia, essa bagunça, que haja intérprete, cada um fale na sua vez, e não mais do que 3 pessoas. Como isso, pastor? Imagine que tem um grupo de alemães aqui, vieram celebrar a palavra de Deus, e ali um grupo de japonês, e aqui tem um grupo de ingleses. Se eu falar em português, esses 3 grupos não vão entender. Então que haja um intérprete para ele, intérprete para aquele, mas tudo com ordem e com decência, e não simplesmente como um estádio de futebol, todo mundo gritando junto, até o ponto de alguns caírem em êxtase emocional. Este não é um sinal para os crentes. Pastor, mas isso poderia acontecer nos dias de hoje? Se você for a um livro chamado Missão no Pacífico, um dia leia esse livro, procure. Conta a história de um missionário que em uma viagem para pregar o evangelho em um outro país onde ele não falava a língua, o seu navio naufragou. Na busca por socorro, começou a tentar se salvar quando 2 homens, em cima de um tambor, conseguiram remar até ele e ajudar o missionário, acudiram o missionário, e foram conversando com o missionário, e o missionário foi falando das coisas de Deus para eles. Até que chegaram na praia, diz a história, o missionário desmaiado, exausto, foi levado por esses 2 homens ao hospital. No outro dia, esses homens foram visitá-los, e quando chegaram lá, descobriram que o missionário não falava a língua deles. Houve ali uma necessidade. Se houver uma necessidade, o Espírito Santo pode capacitar um filho de Deus para pregar o evangelho. Agora deixa eu lhe perguntar, que necessidade existe hoje de falar em outra língua dentro dessa igreja? Ou porventura você entende português? Ora, qual é o selo de Deus? Querem ver? O selo de Deus é o sábado, é o 4º mandamento, esse é o selo de Deus. Mas onde estão essas 3 características mencionadas, pastor? Quais são elas? Venha comigo então. Primeiro, nome, Senhor Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás para toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu nome. Cargo, que criou os céus e a terra. Jurisdição, todo o universo. Ora, o selo de Deus é apresentado nos 10 mandamentos com as 3 características. A Bíblia, a Santa Bíblia, ela afirma tudo o que temos visto até aqui. É por isso que o profeta Ezequiel, no capítulo 20, verso 11, diz assim: dei-lhes os meus estatutos e fiz conhecer os meus juízos, aos quais o homem cumprindo ele vai o quê? Ora, se tem um princípio que a gente precisa ter em nossa mente é: o homem cumprindo ele viverá. Por que o selo de Deus no livro do Apocalipse? Para que o homem tenha vida eterna. Sabe, o selo de Deus não tem outra função senão levar o homem a ter vida eterna.
Quando o homem aceita o selo de Deus para a sua vida, ele recebe de Deus a vida eterna. Apocalipse capítulo 7, verso 2, diz que o selo de Deus seria aplicado aonde? Na fronte dos seus servos. Por que na fronte? Ora, porque é a parte frontal do nosso cérebro, o lóbulo frontal. É aqui no lóbulo frontal que nós recebemos tudo aquilo que vai moldar o nosso caráter e mudar a nossa vida. Tudo que é moral em nossa vida está concentrado na parte frontal do nosso cérebro. Aonde o selo de Deus tem que ser colocado? Não é que você vai receber um carimbo. Olha, para mim tem que ser um carimbo grande, né? Para o senhor também. Para o pastor Gilson não tanto. Pastor Aurelino, pastor Gilson, pastor Hélio, sejam bem-vindos. Que bom tê-los aqui. Mas onde o selo vai ser colocado? Não é na testa, é aqui, ó, na fronte. No lugar onde tomamos todas as nossas decisões morais. É por isso que Apocalipse capítulo 7, verso 2 diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Deus tem um selo. E aonde ele quer aplicar? Na fronte. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte. Quem? Quem são servos de Deus? Digam bem alto, meus amigos vieram assistir a palestra. Quem são servos de Deus? Opa, viu, pastor? Aqui estão servos de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 56, demonstra profeticamente esse fato. É um sinal perpétuo o selo de Deus para os servos de Deus. O segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, traz um texto maravilhoso que diz assim: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua em suas gerações, entre mim e os filhos de Israel, é sinal para sempre. Ora, mas ontem nós estudamos o santuário, estão lembrados? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para cumprir aquele santuário e aplicar o seu sangue, aonde? No santuário celestial, para interceder por você e por mim. Pastor, mas eu não sou israelita. Você não é israelita de nação, mas ao aceitar Jesus que morreu na cruz, você é o israelita espiritual, e esse é um sinal para o Israel perpétuo, você, o Israel de Deus, que tem Jesus Cristo como um advogado no santuário celestial. Sábado, dia do Senhor. O próprio Jesus Cristo, quando andou nessa terra, guardou o sábado. Jesus aqui na terra, Ele afirmou em São Mateus capítulo 5, verso 17, que não tinha vindo para anular a lei nem os profetas. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim sim para o quê? Cumprir. Jesus Cristo veio para cumprir, para viver. Sabe por quê? Porque Ele próprio diz: se o homem cumprir a lei, ele viverá por ela. A vida na fidelidade a Deus. Qual era o dia de descanso para Jesus? Ora, indo para Nazaré, onde fora criado, diz o evangelista Lucas, no capítulo 4, verso 16, entrou em que dia? Um sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para quê? Para ler a palavra de Deus diante daquelas pessoas. E era interessante, eu estive em uma sinagoga que Jesus pregou. As pessoas ficavam em volta e o pregador ficava no meio. Não era um auditório como esse. As pessoas sentavam em volta na sinagoga e o pregador, Jesus, se levanta no meio daquela multidão, e ali no centro das atenções ele passa a ler a palavra de Deus. Ele passa a trazer a mensagem profética para aquele povo, a esperança para aquelas pessoas. E aquele dia era o dia da esperança, o dia de sábado. Eles tinham ido ali, sabe por quê? Porque aquele era não só o costume de Jesus, mas de todo o fiel seguidor de Deus. Mas talvez alguém diga: pastor, eu queria alguma coisa sobre as mulheres que seguiam Jesus. Elas guardavam o sábado. A Bíblia diz que ao Jesus morrer no pôr do sol de sexta-feira, as mulheres guardaram o sábado e no domingo foram levar aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Elas guardaram o sábado e esperaram até o domingo. As mulheres que seguiam a Jesus guardavam o sábado. Era o dia da preparação e começava o sábado, diz Lucas capítulo 23. E as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora depositado, então se retiraram para o quê? Preparar aromas e bálsamo.
descansaram no sábado e foram ao domingo. Ao domingo. Ora, pastor, mas por ele ter ressuscitado no domingo, não seria o domingo o novo dia de guarda? Não seria isso que talvez você tenha aprendido religiosamente? Que por Jesus ter ressuscitado no domingo, esse passa a ser o dia de guarda? Há 8 menções no Novo Testamento sobre o domingo, e nenhum deles diz que é dia sagrado, sempre como dia da semana, primeiro dia da semana, em nenhum momento sagrado, em nenhum momento dia do Senhor. Ora, mas pastor, depois de Jesus Cristo, o povo não passou a guardar o sábado? Desculpe, a guardar o domingo? O apóstolo Paulo teve sua conversão posterior à morte e ressurreição de Jesus Cristo. E que dia ele guardava? Atos capítulo 13. Ao saírem eles rogaram que no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e de quem? Prosélitos. Ora, escute, talvez alguém diga assim, peraí, mas a sinagoga era lugar para judeu. O apóstolo Paulo tinha ido ali, na sinagoga, e haviam judeus. Judeu guarda sábado, é verdade, mas a Bíblia diz que haviam prosélitos. Quem são os prosélitos? Eram pessoas que estavam ali para receber a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo tinha ido pregar. Portanto, não eram só judeus, ali haviam gregos, ali haviam pessoas de outras nações que tinham vindo para guardar o sábado. Prosélitos, por que prosélitos? Eram porque estavam ali para aprender a palavra de Deus. Sabe o que nós temos feito cada noite aqui? Proselitismo. O que é isso, pastor? Proselitismo é ensinar a palavra de Deus para você que tem vindo aqui em busca da verdade mais pura e sagrada. Quem estava ali? Os prosélitos eram pessoas que tinham vindo para aprender da palavra de Deus. Eram gregos que tinham vindo para ouvir a palavra de Deus. E aquele dia era sábado. Persuadiu aquelas pessoas, diz o texto bíblico. E no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque durante a semana Paulo trabalhava como você e eu. Durante a semana Paulo construía, fazia tendas. Tinha o seu labor cotidiano, o seu trabalho cotidiano como você, que sai todos os dias da sua casa para ganhar o pão. Paulo, o apóstolo, também fazia o seu trabalho. Mas no fim de semana, no sábado, ele ia à sinagoga e a multidão e a cidade afluía. Ora, Paulo não seria a grande testemunha de Jesus, sendo que ele escreveu 13 epístolas para dizer que o domingo é o novo dia de guarda? Porventura as mulheres que foram ter com Jesus no domingo, quando encontraram com Jesus, e a Bíblia diz que elas tentaram abraçar Jesus, estão lembrados? Jesus disse assim, não me toque porque eu ainda não subi ao Pai. Não seria ali o momento oportuno para Jesus dizer assim, agora anuncie a multidão, que mudou do sábado para o domingo? Quem seriam as melhores testemunhas? E não há uma referência sequer na Bíblia Sagrada que mostre a mudança. Ora, mostra alguma coisa mais perto, pastor. No ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída. Vocês estão lembrados de um texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, quando Jesus Cristo diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti foram enviados? Quantas vezes eu quis ajuntar-te, como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. Estão lembrados? E aí nesse texto ele diz assim, ai das grávidas, e que a vossa fuga não se dê no sábado. Nessa ocasião Jesus estava olhando para a cidade de Jerusalém, e ele está ali anunciando a destruição de Jerusalém, que viria posteriormente, mais ou menos 37 anos depois da sua morte e ressurreição. 37 anos depois de sua morte e ressurreição, Jesus anuncia a destruição da cidade de Jerusalém. Mas quando ele anuncia a cidade de Jerusalém sendo destruída, ele diz assim, que a vossa fuga não se dê no sábado. Por quê? Porque era o dia sagrado para eles lá na frente, 37 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, para que eles pudessem o quê? Para que eles pudessem estar guardando o dia do Senhor. Jesus previu a destruição futura e previu que os verdadeiros fiéis seguidores de Jesus Cristo, lá no ano 70, estariam guardando o sábado. Mas pastor, não tem alguma coisa mais perto? Então vamos lá. O Senhor mantinha o dia de sábado no fim do primeiro século. João foi banido para a ilha de Patmos, estão lembrados que eu falei a vocês?
E ali ele recebe a visão de 404 versículos para escrever o livro do Apocalipse. E na sua visão do livro do Apocalipse, a Bíblia diz que João recebe uma visão no livro do livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, verso 10, dizendo assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Final do primeiro século, depois da destruição da cidade de Jerusalém, ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, por detrás de mim uma grande voz como voz de trombeta. Dia do Senhor, pastor, mas aí não está escrito sábado. O dia do Senhor pode ser aquele dia que escolhe, não é? Alguns dizem assim: se o dia do Senhor para você for segunda-feira, para o outro pode ser quarta, não é isso que dizem? João está dizendo: eu me achei em espírito no dia do Senhor. E a grande pregação popular, para tirar o foco do selo de Deus, é dizer que o dia do Senhor é importante para você, o dia que você escolhe para ser o dia do Senhor. Não, mas não é você quem escolhe, quem estabeleceu o dia do Senhor foi o Senhor da criação. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar. Mas então como é que eu sei que aqui é o dia do Senhor? Não está escrito sábado. Qual é o dia do Senhor? O evangelista Mateus, no capítulo 12, ele diz assim: sábado, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O evangelista Marcos, no capítulo 2, verso 27, ele diz assim: sábado, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do quê? Sábado. Ora, Lucas, capítulo 6, verso 5, e acrescentou-lhe: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ora, o dia do Senhor mencionado pelo profeta João no Apocalipse é retirado desses textos do Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos. Por quê? Porque dos 404 versículos do livro do Apocalipse, 276 deles são retirados de toda a Bíblia. Portanto, ele não precisaria nem dizer o sábado, ele estava dizendo o dia do Senhor, e ao dizer o dia do Senhor, ele estava referindo-se ao dia de sábado. O fato é que o diabo ousou uma tentativa para destruir a lei de Deus. Amanhã eu vou estudar esse tema com vocês do chifre pequeno. Não perca. Amanhã vamos estudar com você a marca da besta. Agora, Apocalipse capítulo 12 descreve o dragão representando Satanás em sua rebelião contra Deus. Mas o livro profético do livro de Daniel, o livro do Apocalipse no Antigo Testamento, diz que surgiria um chifre pequeno. Deixa eu adiantar alguma coisa para amanhã. Chifre, um reino, um poder. Um poder aparentemente pequeno, mas muito poderoso, grandioso. Ele iria se interpor entre Deus e o homem. Ele tentaria mudar alguma coisa que Deus deu para os seres humanos terem relacionamento com Ele. E o profeta Daniel descreve no capítulo 7, o verso 25, ele diz assim, que o chifre pequeno iria se levantar e proferir palavras contra quem? O Altíssimo. Iria magoar os santos do Altíssimo, iria cuidar e mudar os tempos e a lei de Deus. E os santos lhe seriam entregues por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Sexta-feira eu vou estudar esse tema com você. Guarda aí, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Um pedacinho amanhã e o resto na sexta. Mas vamos à primeira parte. Esse poder iria ser um intruso, e o que ele faria? Proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, e iria tentar mudar a lei de Deus, os tempos e a lei de Deus. Qual o único mandamento da lei de Deus que nos traz diretamente a relação com o tempo? Não adulterar? Não matar? Fala de tempo? Não. Mas o mandamento de Deus que fala, lembra-te do dia de sábado, ele fala de um tempo de quanto tempo? 24 horas. O sábado é o dia do Senhor durante 24 horas, de pôr de sol a pôr de sol. O que o diabo iria fazer? Levantar um poder para se interpor e mudar os tempos e a lei de Deus. 3 atos que o anticristo ia praticar, ou seja, aquilo que é contra as coisas de Jesus Cristo. Quais seriam os 3 atos? Primeiro, proferiria palavras contra quem? O Altíssimo. Segundo, magoaria, perseguiria os santos do Altíssimo. Terceiro, iria cuidar de mudar os tempos e a lei. 3 atos do anticristo, tudo que é contra Jesus. Portanto, a mudança na lei de Deus é contrária à vontade de Deus. A obediência ao mandamento de Deus constitui o selo, o sinal de lealdade. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Sinal.
Qual o sinal que você vê em mim de que eu sou casado? Em que mão? Esquerda. Esse é o sinal de que eu sou casado. Aliás, esse é um sinal em nosso país, em que os homens casados usam uma aliança na mão esquerda. A propósito, meninos, vocês são casados, cadê a aliança? Não esconde a mão, fique aí. Ah, pastor, eu não uso, isso aqui não prende ninguém. É verdade, sai, né? Não prende ninguém. O que prende alguém é a moralidade que está aqui dentro. Mas é um sinal de casamento, não é? Vocês querem alegrar as esposas de vocês? Cavalheiros, casados, usem aliança. Em nosso país, é cultural. Ah, pastor, mas isso não muda nada na minha vida. Muda. Pergunta para sua esposa se ela não deseja que você use aliança. Isso faz bem para o coração da sua esposa. Compre uma aliança amanhã, tá? Ah, pastor, não tenho dinheiro. Então corta um pedaço de fio de luz, descasca e amarra, é da mesma cor. E amanhã à porta eu vou estar cumprimentando vocês para ver aí, tá bem? É apenas um sinal, um símbolo, não é mesmo? Ora, é um símbolo, mas demonstra aquilo que vai aqui, ó. Muito mais do que aqui, tem que ir aonde? Ora, qual é o sinal de que somos os servos de Deus? O sábado é o sinal de que nós somos os servos de Deus. O único sinal bíblico de que nós somos os servos de Deus, o grande sinal bíblico. Ora, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Sabe o que precisamos? Amigos evangélicos e católicos, espíritas, eu não sei qual movimento religioso que você seguiu até agora. Sabe o que precisamos? Nós precisamos restaurar a verdade de Deus perpétua em nosso coração. A verdade vos libertará de conceitos que a tradição vem trazendo a cada um de nós. Pastor, mas é a tradição. Evangelho de Marcos, no capítulo 7, o verso 7 diz assim: em vão me adoro, seguindo as tradições. O que é em vão? Não vale nada. Negligenciando o mandamento de Deus, guardando as tradições. Marcos 7, verso 7 e verso 8. Sabe, o Apocalipse prediz que pessoas iriam remanescer, iriam surgir para quê? Para restaurar a ordem de Deus. O Apocalipse prediz que pessoas iriam surgir para ser fiéis a Ele até a sua volta e guardando o sábado ordenado por Ele. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7 foi o tema de ontem. Vi outro anjo voando pelo meio, tendo um evangelho para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora, para alegrar o nosso coração, lembram-se que fase do juízo de Deus nós estamos vivendo agora? Está muito fraco. Que fase? Investigativo. O que Jesus Cristo é para nós no santuário celestial agora? E quando Ele vier? Sabe para quê? Para dizer a você assim: vinde benditos, porque Ele foi preparar um lugar para você. Agora escute, vivemos a fase do juízo investigativo, não é mesmo? Ele é o nosso advogado, nosso nome está passando. A cada dia temos buscado a Ele como nosso advogado no santuário celestial, onde Ele de uma vez por todas venceu o pecado para nos dar a salvação. Agora o profeta do Apocalipse diz assim: adorai Ele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. De onde João tira essa última parte do texto que eu li para vocês? De Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos. Esse é um dos 276 versículos de toda a Bíblia. João, ao chamar você para a hora do juízo, ele chama você para guardar o dia do Senhor, o dia de sábado. Qual é a razão? A razão para guardarmos o sábado no Apocalipse é nos levar a guardar os 10 mandamentos, a lei de Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e as fontes das águas.
Ora, porque em 6 dias Ele é o Criador, Ele é o teu mantenedor. A razão é a adoração ao verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Mas quem são aqueles que guardam os mandamentos de Deus? Quem são? Olha o que diz o profeta no livro do Apocalipse, no capítulo 14, agora o verso 12, ele diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em quem? Há 2 princípios que eu gostaria de estabelecer com você aqui. O desejo de cada um de nós que entramos nessa igreja é a felicidade. Felicidade é o sonho de todos os seres humanos. Mas há 2 princípios para estabelecer a felicidade. Ninguém é feliz sem 2 princípios: amor e lealdade. Como assim, pastor? Imagine que alguém se case e diga que ame o seu cônjuge, mas não é leal. Existe felicidade? Vamos ao contrário. Imagine que alguém esteja casado e seja leal, perfeitamente leal, mas não demonstre e não dedique amor. Aquele casamento é feliz? Não. Ora, 2 princípios estabelecem a felicidade: amor e lealdade. Amor e lealdade são os princípios que vão dar a felicidade e a vida eterna a cada um de nós. É por isso que Apocalipse capítulo 14 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, que são leais, mas que amam a Jesus, que guardam os mandamentos de Deus. Lealdade, mas que amam a Jesus. Sabe, mais do que Jesus, e ontem eu mencionei a vocês, aquele que faz milagre, nós precisamos ter aquele que faz milagre e se torna o Senhor da minha vida. O seu milagre me trouxe o seu amor, e Ele será o Senhor da minha vida. Amor e lealdade são princípios que estabelecem a felicidade. É por isso que no Salmo 89, ele declara no seu caráter: eu não violarei, eu não mudo o que eu proferi. Quem são as pessoas de Apocalipse capítulo 14, verso 12? São as mesmas de Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7 diz assim: vi outro anjo subindo do nascente do sol. Estão lembrados? Com o selo de Deus vivo, e clamou em alta voz aos 4 anjos que estavam segurando o quê? Os 4 o quê? Ventos. Não soltem os ventos, sem antes selarmos quem? Os servos de Deus. Esses são os de Apocalipse 7, que são os mesmos de Apocalipse capítulo 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a quem? Aqueles que vivem a hora do juízo, dizendo a eles o quê? Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. Ora, as pessoas que vivem a hora do juízo são as mesmas pessoas que vivem o momento do selo de Deus, período que vai de 1755, estão lembrados? Até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Período da abertura do 6º selo até a abertura do 7º selo. As pessoas de Apocalipse capítulo 7, as pessoas de Apocalipse capítulo 14, sabe quem são? Vocês, nós. Diga, quem são? Você. Não danifiqueis nem a terra nem o mar, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Sabe? Ele fez um pacto com você, de amor e lealdade. Ele quer colocar o selo na sua fronte. Você não receberá um carimbo como aquele que o artista fez ali na testa. O selo é aquilo que você decidiu e colocou na sua mente. O único instrumento de proteção para o povo de Deus nos últimos dias. O único instrumento de proteção para você. O grande instrumento de Deus para proteger você contra as calamidades que acontecerão nos últimos dias é o selo de Deus. Deixa eu tentar explicar isso para você de uma maneira bem simples. Mas não conte isso para os outros lá, porque talvez o contexto não é o mesmo. No ano de 1990, eu fui trabalhar na cidade de Curitiba, fazendo estágio como aluno da faculdade de teologia, eu estudava. E nós fomos pregar o evangelho ali. Durante 3 meses eu fiquei na cidade de Curitiba. E no período que eu estava ali, eu li um artigo em uma revista que me chamou a atenção. Deixa eu compartilhar com você. O artigo que eu li dizia assim: na cidade de Curitiba existem 600 baratas por habitantes.
1990. E 200 ratos. Imagina quanto tem hoje, hein? Mas pastor, como é que eles chegaram nessa conclusão? Lógico que o estudo é por amostragem. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta: onde vivem as baratas e os ratos? Nos esgotos, né? Ora, por que é que eles vêm, as baratas ou os ratos vêm à nossa casa? Por dois únicos motivos. Não é Alcoólatras Anônimos, tá bom? Elas vêm por causa de alimento e abrigo. É por isso que eles vêm pelo esgoto em busca de alimento e abrigo. Mas onde vivem? Nos esgotos. São nojentos, não são? Cheiram mal. Quando você vê, você fica nauseado, arrepiado, assustado. E quando li aquele artigo me chamou a atenção e comecei a pensar, onde eles vivem? Vivem nos esgotos. Ora, por que essas pestes não saem, não fazem tanta coisa, se tem 600 baratas e 200 ratos por habitantes? Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer algumas coisas. Quem controla toda a situação deste mundo, apesar de, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre a face da terra e Ele está controlando as situações. Por exemplo, existem em Piracicaba bandidos? Tem? É? E eles fazem barbaridades? Fazem. E por que eles não fazem mais barbaridades ainda? Sabe por quê? Porque ainda o Espírito de Deus está controlando. Quando eles se rompem contra o Espírito de Deus, eles fazem atrocidades. Mas o Espírito de Deus vai controlando. Só que o homem tem sua decisão própria. O Espírito controla, mas também o homem toma a sua própria decisão. Por que eles não fazem mais atrocidades? Porque ainda o Espírito de Deus está sobre a terra, Ele controla. Porque quando o homem estiver sob o controle somente do demônio, ele fará coisas extraordinárias. Agora, quem controla tudo ainda nessa terra? O Espírito de Deus. Olha aqui para o pastor, pensa comigo. A palavra de Deus diz que um dia o Espírito vai ser retirado dessa terra. E quando ele foi retirado dessa terra, calamidades terríveis irão acontecer. Mas o Espírito de Deus ainda controla. Mas um dia ele vai ser retirado. Agora olha aqui. Eu sei que você está assistindo pela internet. O que eu estou dizendo aqui é apenas uma ilustração. Por favor, não estou dizendo que vai acontecer. Mas pensa comigo. Imagine 600 ratos famintos. 200 baratas famintas. Hoje deve ter muito mais, né? Mas se viesse contra você 600 baratas e 200 ratos famintos, e as baratas viessem no seu rosto e tomassem conta do seu rosto, e você tentasse tirar, e de repente 200 ratos famintos começassem a comer seus pés, você chuta 10, 20, 30, 50, 200, mas as baratas vêm, quando você cuida das baratas, os ratos famintos e instigados pelo demônio. Deixa eu lhe perguntar, quem venceria? As baratas e os ratos. Elas acabariam com você. Agora escute uma coisa. Quem controla tudo? O Espírito de Deus. Mas um dia ele vai ser retirado da terra. Olha bem para o pastor. Um dia ele vai ser retirado dessa terra. Mas ele nunca vai ser retirado do coração dos servos de Deus que estão selados por Deus. Porque quando os ventos soprarem, as calamidades terríveis irão acontecer. Vento aqui é símbolo de destruição, como diz o profeta Jeremias quando fala de Elão, estão lembrados? Capítulo 23. Os ventos aqui são as destruições que o diabo quer fazer nessa terra e que Deus permitirá que isso aconteça. Sabe por quê? Porque o fim vai chegar. Agora escuta. Quando o fim estiver chegando, os selados de Deus estarão protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Um dia ele vai sair dessa terra, mas ele nunca vai sair daquele que foi selado por Deus. Lembra que eu disse para você que o tema desta noite é o tema de proteção? Eu sei que você pediu a folga do sábado para o seu patrão e ele não te deu.
Eu sei. Teu marido foi batizado hoje porque ele não teve dificuldade para guardar o sábado como você está tendo. Mas eu faço um desafio para você e para todos que estão aqui. Deixa Deus ser o teu Deus e te selar. Sabe por quê? Porque quando o teu patrão não te quiser mais, não adiantará você ter ido trabalhar no sábado. Agora escuta. Quando tudo cair, e se cumprir o que o salmista disse: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Talvez no teu coração tu esteja pensando assim: pastor, mas se eu guardar o sábado eu vou ser atingido. Sabe o que vai acontecer, pastor? Eu vou perder meu emprego e eu dependo dele. Eu sei, eu entendo você. Você é uma esposa, você tem um lar a sustentar. Mas deixa eu lhe dizer, aquele que sustenta este universo vai fazer tudo por você. Sabe por quê? Porque Ele quer selar você. Eu sei que não é fácil, mas no campo da salvação nós precisamos crer para ver. A gente precisa ir além. Sabe por quê? Porque Ele quer colocar o selo, o único instrumento que irá nos proteger quando todos os ventos soprarem contra esta terra. Aí você verá como valeu a pena ter enfrentado as batalhas nessa vida para guardar o dia do Senhor e ficar ao lado dEle. No ano de 1995, fui ser pastor na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Quando cheguei para ser pastor naquele lugar, logo nos primeiros dias me levaram a uma grande empresa, uma indústria têxtil, chamada Malharia Bianca. Uma cidade próxima à cidade de Blumenau, cidade de Timbó. Quando cheguei naquele lugar ali, encontrei um homem chamado Augusto. O Augusto, ele era dono daquela empresa. Contava com cerca de 600 funcionários na sua empresa, uma grande indústria. E ele tinha um sócio. Me levaram ali para apresentar-me ao Augusto, porque o Augusto estava interessado em guardar o sábado, o dia do Senhor. Para chegar até no escritório do Augusto, tive que conversar com um, com outro, até que cheguei no escritório dele. E quando cheguei no escritório, fiquei impressionado, porque no seu escritório estava uma Bíblia aberta. E aí eu perguntei para ele: você gosta? E ele disse: é tudo que eu preciso para a minha vida, a palavra de Deus. Ao longo daqueles dias estudamos a Bíblia. Chegou um dia em que ele se deparou com o dia do Senhor, o selo de Deus. E aí ele tinha um problema: 600 dos seus funcionários trabalhavam no sábado. E outro problema: a metade da empresa era dele, mas a outra metade era do seu sócio. Até que um dia ele decidiu guardar o dia do Senhor. E aí sabe o que aconteceu? A empresa e o sócio disse assim: aqui não, então você sai. E ele decidiu seguir a Deus. Só que quando ele decidiu seguir a Deus, sabe o que aconteceu? Seus filhos, sua esposa, seus parentes começaram a dizer que ele estava louco. É loucura. A primeira vez que eu vi um carro de uma marca chamada Audi foi do Augusto. Na cidade de Blumenau era o único que tinha. E naqueles dias eu estudei a Bíblia com ele profundamente, e ele decidiu guardar o dia do Senhor. Naquele tempo, ele saiu da empresa com uma quantia de 600 mil reais para deixar a sociedade. Para quê? Para guardar o dia do Senhor. Mas 600 mil reais para quem tem uma empresa de 600 funcionários não é nada. E os parentes disseram: é loucura. E foi tudo que o sócio ofereceu para ele sair e guardar o sábado. E ele saiu. E a empresa ia bem. Um dia ele me chamou num restaurante em Blumenau. Me assentei com ele à mesa. E ele disse assim: pastor, eu fiz a maior loucura, me batizar e guardar o sábado. O senhor viu o jornal? A minha empresa agora está recebendo um investimento do Banco do Brasil. E ela não é mais minha. E olha o sofrimento que eu estou enfrentando. Por quê? Por causa da sociedade de Blumenau.
por causa de todos aqui, os meus parentes. Sabe por quê? Porque eu decidi entregar o coração a Jesus. E agora olha a situação que eu me encontro, pastor. Naqueles tempos eu tinha uns 24 anos, era novo, não tinha experiência. E o que dizer para um grande empresário? Sabe o que eu disse para ele? Deixa Deus ser Deus e Ele vai te abençoar. E ele disse, mas pastor, eu perdi tudo. E estão me dizendo que eu estou louco por causa do Evangelho. Os dias passaram, 3 meses, 4 meses. E tudo que ele tirou, 600 mil reais. Para começar uma nova vida, um outro trabalho. Depois de 3 ou 4 meses, ele me chamou no mesmo restaurante. E ele disse, o senhor viu o jornal? E o sócio dele era muito famoso na cidade. Eu disse, eu vi. E eu disse para ele, valeu ou não valeu deixar Deus ser Deus? Seu sócio era o administrador, que fazia falcatruas. E sabe o que deu no jornal 4 meses depois? Ele estava preso, porque todos os contratos do qual ele tinha feito com o Banco do Brasil era uma falcatrua, uma enganação. E ele estava preso, uma famosa prisão. E sentado naquele mesmo restaurante, o Augusto disse assim para mim, eu não perdi 4 milhões, Deus me deu 600 mil para começar uma nova vida, e me tirou da cadeia. Deus me protegeu. Você consegue entender o que eu quero te dizer? Talvez você pense assim, mas eu vou perder. Não. O chamado de Deus é porque Ele quer te proteger. Proteger. Hoje eu não mexi com a sua emoção. Hoje eu falei para a sua razão. Esse é o caminho. O selo de Deus. Sabe o que Ele quer fazer? Selar a sua consciência. Gravar na sua mente, para que quando o céu e a terra caírem, tu possa ser sustentado pelo seu poder, tu possa ser segurado em meio a todas as catástrofes que o diabo fará neste mundo. Este é o selo da proteção de Deus. Quero fazer um desafio para você. Hoje nós nos encontramos aqui em 6 pastores. Não sei por que todos vieram aqui nesta noite, mas que bom que estão todos aqui. E como pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós queremos orar por você. Por você que precisa guardar o sábado como dia do Senhor. Por você que vai enfrentar desafios para guardar o sábado como dia do Senhor. Mas nós vamos orar por você. E nós vamos pedir uma bênção de Deus para que você vença as batalhas dessa vida e viva ao lado daquele que quer selar você. Então eu quero fazer um desafio para você. Deixa nós, como pastores que estamos presentes aqui nesta noite, orar por você. Você não sabe como vai guardar o sábado. Você não sabe o que vai acontecer. Mas você sabe de uma coisa: esse é o caminho. E você precisa receber o selo de Deus. Então hoje eu quero fazer um desafio. Eu não vou chamar você para ser batizado como tenho chamado toda noite. Vou chamar você para fazer um pacto com Deus, para pedir força para Deus, para guardar o dia do Senhor e receber o selo da proteção de Deus. E você vai ouvir uma música que vai ser cantada agora. Então eu quero desafiar você que está sentado lá atrás, aqui no meio. Eu vou chamar os pastores que estão aqui junto comigo. Vocês podem vir aqui, pastores? Pastor Liberato, pastor Hélio, pastor Gilson, pastor Aurelino, pastor Francisco. E a gente vai fazer uma oração por você, para que você possa guardar o dia do Senhor. Você tem coragem de dizer isso para Deus hoje? Pastor, mas eu sou evangélico, eu sou católico, eu não perguntei qual é a sua religião. Eu estou dizendo para você, deixa a gente orar por você, para Deus abençoar você. Tem coragem de dizer: Deus, eu quero receber o teu selo. Escuta a música. E eu vou andar por esse corredor, porque eles não são conhecidos de vocês, mas eu sou conhecido de vocês.
E eu vou buscar você para você vir aqui junto com eles. Eles vão receber você e nós vamos orar por você para você guardar o sábado. Para Deus abençoar você. Você tem coragem de levantar? Então vem. Escute a música. Levanta. Hoje eu vou buscar você. Vem cá. Dá um passo. Vai ali junto com os pastores. Vem. Deixa Deus ser o teu Deus. Só para dizer, Deus, eu quero guardar o teu dia. Esse é o dia sagrado. Vai lá. Quem mais precisa? Eu posso dar a mão para você? Ao lembrar momentos que perdi, deixa fazer só uma oração para Deus te abençoar. Sofrendo em meio à dor, vai lá na frente, tentando deixa Deus abençoar me encontrar. Vem um passo para dizer, Deus, eu estou aqui, eu quero um dia, das vezes que eu caí, eu não sei como, mas eu vou fazer, em erros tão comuns, sem forças. mais alguém? Pra lutar. Olha, eu vim até aqui atrás hoje para te dar força, eu vou seguir para buscar o selo de Deus nos braços da minha do ajuda Pai aqui? eterno e descansar em sua graça e seu amor. Mais alguém? Vou chamar a igreja agora, que guarda o sábado, a se levantar diante de Deus para honrar o dia do Senhor. Ele é luz na escuridão, quero prostrar-me aos teus pés. Eu vou seguir. Mais alguém? Você tem um amigo seu que precisa de uma ajuda para guardar o sábado? Ajude ele, vem com ele. É apenas uma prece para Deus te dar força para você vencer. Venha com a sua esposa, você já foi batizado, vem com ela. Isso, André, traga o seu amigo. Posso ver o seu imenso amor que em mim se revelou. Mais alguém? Salvando-me do mal. Eu posso ver o seu tão meigo olhar e sinto sua mão que me conduz ao lar. Eu vou seguir do Pai eterno e descansar. Você está assistindo pela internet? Te levanta diante do teu computador. Ele é paz na aflição, Ele é luz na escuridão. Quero prostrar-me aos teus pés. Do Pai eterno e descansar em sua graça e seu amor. Ele é paz na aflição, Ele é luz na escuridão. Quero prostrar-me seguir. E você? O que vai fazer? Seguir. Esse desafio não é fácil, mas é o grande desafio para receber a proteção de Deus. Pastor Aurelino, dava para imaginar que tinha tanta gente assim? Adventistas que guardam sábado, que já estão acostumados e que não é tão difícil para você, sabe que para eles precisam da sua força para guardar o sábado. Você imaginava que tinham tantas pessoas assim? Talvez esse seja um dos temas mais difíceis, mas deixa eu lhes dizer,
Deus e o Espírito Santo de Deus vai capacitar você. Sabe por que eu pedi para você vir novamente aqui? Você tem vindo cada noite? Porque cada passo é um passo para a vitória. A gente vai caminhando. E quando o pecador caminha em direção a Deus, em busca do perdão dos seus pecados, Deus caminha em direção com santificação e salvação. Talvez na sua cabeça esteja assim: mas como eu guardaria o sábado plenamente? É por isso que eu desafiei você aqui. Porque esse como é Deus quem vai te ajudar a fazer. Agora escuta, é o selo de Deus, é a proteção de Deus. Então vá além da sua decisão, viva por aquilo que você decidiu, e Ele vai te dar força. Eu poderia atravessar a noite inteira aqui contando para vocês pessoas que, como vocês, tomaram uma decisão e que em algum momento parece que perderam alguma coisa, mas que a vitória que Deus deu não se compara àquilo que foi perdido. A vitória que Deus quer dar para você, ela é certa. Sabe, entre nós os pastores, nós temos um pastor que cuida da gente também como pastor, é o pastor Aurelino. E eu vou pedir para ele fazer uma oração por você. Ele é o nosso pastor geral aqui, e ele vai orar por você. E no momento oportuno, eu vou pedir a ele que na sua oração invoque aquilo que Deus ensinou para nós como pastores, e que devemos impor as mãos sobre as pessoas. E nós, pastores, vamos impor as mãos sobre vocês, para que Deus capacite vocês, para vocês guardarem o dia do Senhor. Como? É com Deus. Agora você decidiu, faça para Deus. Quando o pastor Aurelino terminar a oração, eu queria fazer 3 perguntas para vocês, junto com os meus amigos. E talvez alguns de vocês gostariam dessas 3 perguntas. Você quer estudar mais a Bíblia? Você quer que nós continuemos orando por você? E a terceira pergunta é a de todas as noites. Você quer batizar? Sábado de manhã, pastor Aurelino, vai ter uma festa muito grande, muitos batismos aqui. E talvez alguns de vocês não tinham decidido ainda, e hoje descobriram um sábado como o dia do Senhor, e vocês podem batizar. Então, se não te falta nada, dê o seu nome, peça. Pastor Liberato, pastor Francisco, eu, Alana, o Leandro, o Elandier, a gente pode visitar você para resolver algumas questões e dar algumas dicas para vocês guardarem o sábado conforme a vontade de Deus. O senhor pode orar, pastor? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela exposição da Tua palavra. Quando ela é pregada, de maneira nenhuma volta vazia. Hoje ouvimos o tema sobre o selo de Deus, que é o sábado, que Tu colocaste em nosso coração, em nossa mente, sinal de lealdade a Ti. Aqui são pessoas, senhoras, jovens, senhores, crianças, que entenderam a pregação da Tua palavra e desejam ser seladas, demonstrando o amor que têm para contigo e serem fiéis e leais. Aqui há pais de famílias, senhoras responsáveis pelo lar, mães, há jovens que têm tremendos desafios em suas vidas. Mas nessa noite Tu o chamaste para ser o Teu filho, Tua filha, fiel servidor, para observar o dia santo, o dia sagrado. Por isso, como pastores, nós levantamos a nossa mão, pedindo que Tu possas infundir no coração e na mente de cada um desses Teus filhos a bênção do amor e da lealdade. Terão lutas, terão desafios, terão provas, mas Te pedimos a unção do Teu Espírito, para que dentro em breve essas pessoas possam selar sua fé também, através do santo batismo.
Abençoa, Senhor, todas essas pessoas. Nós que já observamos o sábado, tenhamos a alegria, a felicidade de sermos chamados filhos de Deus. Nós te louvamos e te engrandecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Vocês podem ficar só um pouquinho aqui? Vou pedir aos meus amigos que me ajudem. Pastor Francisco me ajuda também. Pastor Aurelino, obrigado pela sua presença. Pastor Gilson, Pastor Hélio, obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe. Amanhã, a marca da besta. Olha, você tem uma rede social? Chame um amigo. Você tem alguém que precisa aprender esse tema? Convide um amigo para estar aqui. Vá na paz de Jesus Cristo.